Oi gente, estou aqui novamente para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre uma esperança que não se perde. Tá calor. Bom, lá em Salmos 27, do 13 ao 14 diz: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Bom, eu vou começar falando a diferença entre expectativa e esperança. Muitas pessoas acham que esperança e expectativa são as mesmas coisas, só que não são. E ainda mais quando a gente fala sobre criar expectativas a respeito de Deus e a respeito do que Ele vai fazer. A maioria das vezes, me arrisco a dizer que todas as vezes, onde nós colocamos expectativas em Deus, as nossas expectativas são frustradas, porque nós esperamos que Deus faça o que nós queremos e não o que Ele quer. Já quando a gente fala de esperança, a gente espera e espera que Ele faça o que Ele quer, o que é da vontade dele. Uma esperança que não se perde é uma esperança onde você tenha certeza em quem você está botando a sua esperança. Quando você sabe em quem está a sua esperança, você sabe quem é que prometeu o que prometeu. Quando você conhece a pessoa, é muito mais fácil você ter esperança. Por exemplo, se eu falar pra você assim, olha, eu vou te dar o carro que você quiser, mas todas as vezes que você já me pediu alguma coisa, eu neguei, você tá vendo que eu não tenho nem dinheiro pra poder te dar um carro, ou melhor, você tá vendo que eu sou uma desconhecida, você não vai acreditar em mim, você não vai criar esperança, você não vai criar expectativa, você vai ficar tipo, mais uma promessa. Agora, se uma pessoa em quem você tem confiança, uma pessoa que você sabe que sempre cumpre a sua palavra para com você, sempre faz de tudo para que cumprir o que essa pessoa falou com você, ela vai lá e te promete algo, ela diz que vai te dar um carro, você já vai ter esperança, porque você sabe que aquela pessoa, ela já fez isso antes. Você conhece aquela pessoa, você sabe como ela é, e você sabe que ela vai fazer o que ela disse que faria. E é assim também com o nosso Deus. Quando você conhece a Deus, é muito mais fácil você ter esperança nele, é muito mais fácil você confiar nele, porque você sabe que ele é o dono da prata, do ouro, ele é o dono do universo. Foi ele que fez os céus e a terra, e ele conhece cada estrela da galáxia. Então é muito mais fácil quando você conhece Deus e quando você sabe quem ele é, colocar a sua esperança nele. E Deus tem falado sobre esperança comigo há muito tempo. Inclusive, tá nesse meu caderno aqui, ó, essa questão de esperança, ó, esperar. É porque isso aqui foi em 2021. O caderno em si eu comecei a anotar nele em 2021. E já em 2021, Deus começou a falar comigo sobre esperança, o que é muito interessante, porque na época ele falou comigo sobre esperança, eu absorvi o que ele havia falado comigo, mas eu ainda não tinha tido nenhuma circunstância onde eu precisava provar que eu tinha aprendido de verdade. Eu ainda não tinha passado pelo processo pela prova, né, para ver se eu realmente tinha entendido o que era ter esperanças. Até que eu não ia nem contar isso, porque pra mim isso é um testemunho, e testemunho é uma coisa meio grande, né? Só que eu acho que no final do meu testemunho vai acabar ficando muito grande. Então eu prefiro começar agora falando, que daí eu posso fazer um vídeo inteiro falando o meu testemunho inteiro, ou então eu também posso só terminar de falar o que eu já comecei a falar. Em novembro de 2022, eu não lembro se eu já tinha feito o Enem ou se eu ainda iria fazer o Enem, mas se eu não me engano foi em novembro mesmo. Se não tivesse sido em novembro, vai ter sido em outubro. Um dia eu estava orando, estava tendo um momento de oração com o Pai, e enquanto eu estava orando, eu comecei a ouvir a música Leva-me Além, do Tamires Garcia, e eu estava em um momento de oração, ouvindo a música, e enquanto eu ouvia a música, eu comecei a orar e eu pedi para Deus me levar além de tudo que eu já tinha vivido com Ele. Inclusive esse ano, né, de 2021, tinha sido um ano onde eu tinha vivido coisas incríveis com Deus, no final de 2020 também, mas principalmente 2021, foi um momento onde Deus me deu muito entendimento, muitas palavras de conhecimento. Então eu queria voltar, sabe, tudo isso de novo, ter novamente palavras de conhecimento, não que Ele não estava me dando, mas da forma que era antes, sabe? E aí eu fui lá, eu orei, e eu falei assim, Senhor, eu não vou me movimentar, eu não vou entregar currículo, porque ano passado, 2022, foi o meu último ano escolar, né? O terceiro ano do ensino médio, eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio.
E geralmente quando você acaba ou você a faculdade ou você trabalha. E eu falei assim, Senhor, eu não vou movimentar, eu não vou botar currículo, eu não vou escolher a faculdade, eu não vou fazer nada, até o Senhor me responder o que o Senhor quer. E eu fiz essa oração e eu senti o Espírito Santo e eu falei, yes, é isso. Eu falei igual uma menina de worship, né? Igual uma menina da parede preta. Mas assim, caramba, é isso, sabe? É isso. Eu saí desse dia, dessa oração que eu tive, mais leve, sabe? Até mais feliz. E aí passou dezembro, janeiro, nada. E Deus não me respondeu o que Ele queria que eu fizesse. Mas em fevereiro, em janeiro, inclusive, eu preguei. E enquanto eu estava pregando, enquanto eu estava pensando no que eu pregaria, Deus me lembrou desse caderno aqui, onde tinha palavras de esperança. Sobre esperança, né? Tá até faltando alguns aqui que são do Novo Testamento, que só tem do Velho Testamento. Mas aí Deus estava falando, me lembrando, né, disso. Eu até preguei também sobre medo e temor, a diferença também. E eu preguei isso no início do ano, né? E eu tinha até esquecido disso. Ou melhor, eu lembrava que eu tinha pregado no início do ano. Só que, sabe como, tipo assim, é uma memória inacessada? Eu tinha esquecido disso até que ontem o Senhor me lembrou disso. E ontem, vou ir por ordem cronológica para não ficar bagunçado. E aí, em janeiro, eu preguei sobre esperança, sobre fé, e eu até falei sobre o meu próprio caso. Eu falei, gente, isso aqui que eu tô pregando hoje é o que eu tô vivendo. Não é uma coisa assim, sabe, que eu acho legal e vim falar. Não, é uma coisa que eu estou vivendo. E é uma coisa que eu ainda estou vivendo, não é uma coisa que eu estava vivendo antes, mas e não estou agora. Eu ainda estou no processo. Eu falei que eu estava vivendo isso ainda e etc e tal. E aí quando eu fui lá e falei assim, ele não me respondeu o que era para me fazer ainda. E ele não me falou qual era a faculdade que eu queria fazer. Ele não falou qual emprego eu deveria botar no meu currículo. Ele não falou se eu iria ser uma dona de casa. Ele não falou se eu deveria viajar para outro país. Ele não me respondeu nada. Nada. Eu só passei por esse momento de esperança. Eu só esperei no Senhor. E aí eu lembro que em fevereiro começou um projeto Leão Anda com Leão, que era para preparo militar gratuito na minha igreja. E aí minha mãe falou assim, Jennifer, por que você não participa? Só que abre um parênteses aqui bem grande, eu nunca tive interesse em área militar, porque eu acho meio chato, sabe? Os outros gritando nos seus ouvidos, dando ordem o tempo todo, não sabe falar normal, toda hora corre. Enfim, assim, não me atraía, não me dava nenhum brilho nos olhos, eu só ficava tipo, cara, isso com certeza não é pra mim. Então, eu fui lá, eu não queria fazer, eu até fiquei meio assim, mas a minha mãe falou, mas aí eu obedeci minha mãe, eu comecei a ir pro curso, só que eu só fui um dia, se eu não me engano, eu fui um dia só ou dois, porque minha mãe trabalhava nos sábados, eu tinha que tomar conta das minhas irmãs, porque às vezes meu pai também fazia bico nos sábados. Então eu só fui tipo um dia ou dois, não deu pra me estudar, e esses 2 dias também eu não fiquei nem o dia inteiro, que o projeto era de 7h30 até as 3, e eu não fiquei. Ou seja, eu não estudei. E aí tá bom, aí passou, eu não fiquei mesmo, e tá tudo bem, porque eu já não queria ficar. Aí em março, minha mãe foi fazer a unha da nossa vizinha, Lilian, e aí a Lilian falou pra ela que tinha aberto as inscrições para a CFN. Pra quem não sabe o que é CFN, é o curso Fuzileiro Naval, para soldado fuzileiro naval. E aí, minha mãe foi lá, me ligou, falou assim, Jennifer, se inscreve no curso, tem isenção de taxa, você vai poder fazer de graça, isso com o outro. E aí, eu não queria também, porque eu já falei, né? Nunca senti nem a mínima vontade de entrar na carreira militar. Então, eu não queria. E eu fui obedecer a mãe. Entrei no site novamente, só indo por obediência mesmo. Fui obedecer minha mãe, entrei no site. Aí, quando eu entrei no site, eu vi que a época para inscrição, para pedido, né, de isenção de taxa já tinha acabado. Tinha acabado, se não me engano, em novembro de 2022. E tinha saído a listagem já do pessoal da isenção de taxa em dezembro. Então, não tinha condições nenhuma para mim e ainda era o último dia de inscrição. E a prova era R$30. E meus pais não tinham R$30. E como eu falei, eu não estava trabalhando, porque Deus já mandou eu trabalhar, então
eu fiquei em casa ajudando minha mãe, cuidando das minhas irmãs e etc. Não tinha como, e aí eu nem tremei o rosto, sabe? Eu falei assim, eu não queria seguir carreira militar mesmo, então não vai fazer diferença. E aí, o primeiro milagre aconteceu, que foi a minha avó ter pago o curso pra mim. E aí, minha avó pagou o curso pra mim, e aí em março eu comecei, né, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou me exercitar, porque tem TAF, tem isso, aquilo, outro. E aí eu comecei, só que, gente, eu não consegui ficar nem uma semana direto estudando e correndo e fazendo os exercícios que tinha pra fazer, pelo simples fato de que eu tava muito atarefada, tinha coisa pra fazer em casa, tinha coisa pra fazer na igreja, então eu não tava tendo o tempo de estudar mesmo. Não era por falta de vontade, claro que não era sempre que eu queria estudar, não vamos mentir, mas eu não tava tendo tempo pra estudar. Então, o que aconteceu? Em abril, eu consegui voltar pro projeto. Se eu não me engano, foi em abril mesmo que eu consegui voltar pro projeto. Só que eu também não fui para todas as aulas. Eu perdi algumas aulas. Se eu fui 3 semanas pro projeto, foi muito, porque minha mãe tinha trocado, né? Antes ela trabalhava no sábado, ela começou a trabalhar às sextas. Então, aos sábados ela ficava em casa. E aí eu pude ir pro projeto. E se eu fui 3 semanas foi muito, e eu nem estudava em casa porque, como eu falei, eu não tinha tempo. E aí saiu a data da prova, que era em maio, então eu tive tipo um mês para estudar e eu não estudei. Eu não consegui estudar, novamente. Para não dizer que eu não estudei antes da prova, eu falei que eu não cheguei a estudar nenhuma semana, nem algumas paradas assim. E nesses dias que eu estudei, eu não consegui nem estudar metade do conteúdo que era pedido, que lá no edital fala, né? Quais são as possibilidades de conteúdos que podem cair na prova. Então, tipo assim, eu não estudei nem metade desses conteúdos. Em matemática, então, eu tava lascada. E aí, eu fui na cara e na coragem no dia da prova. Eu lembro que no dia anterior eu e a Eduardo estudamos juntas, de noite, pra gente ter uma... Pra não dizer que a gente não estudou, né? Mas eu tava indo mais, porque minha avó tinha pagado pra mim, e R$30 R$30, né? E aí eu fui no Maracanã, que aqui no Rio de Janeiro a questão da prova foi no Maracanã. Fui no Maracanã, fiz a prova. Gente, eu chutei tudo. Pra não dizer que eu chutei tudo, tinha uma questão que eu lembrava que eu tinha estudado. E essa questão eu fiz. E o que era de interpretação de texto, que era pouquíssimas questões de interpretação de texto, a maioria era gramática mesmo, eu fui lá e consegui fazer, mas o resto foi tudo chute. Matemática, então, nem se fala. E matemática é onde tinha maior nota, onde valia mais, né, a sua nota. Então, assim, só chute. Teve uma fórmula que eu lembro que eu tinha aprendido no projeto. Aprendido não, tinha visto no projeto, mas eu não lembrava como aplicar, porque ela estava de uma forma diferente de como eu tinha aplicado no projeto. Então, eu chutei tudo. E aí, tá, como eu chutei tudo e como eu fui mais pelo aprendizado, eu fui só pela experiência, eu não esperava nada. Então eu esqueci que ia sair gabarito, depois Eduardo que me falou que ia ter gabarito. E aí eu fui, né, vi o gabarito, só que daí mesmo eu vi que eu não necessitava tanta coisa. Eu não lembro quantos itens eu achava que precisava, acho que precisava de... Eu achava que tinha que estar pelo menos metade da prova, só que não era isso. Sei lá, enfim. Então, aí eu também esqueci de novo, eu verifiquei o gabarito, aí eu falei assim, cara, minha nota tá muito baixa. Com certeza eu não passei. Então eu deixei de lado, sabe? Desisti mesmo, até apaguei as coisas que eu tinha no meu celular, eu tinha o comprovante de inscrição, fui apagando tudo. Porque eu já falei assim, cara, eu não queria seguir carreira militar mesmo, então não fazia diferença. Até que um dia, a Eduarda, de novo, graças a Deus pela vida do Eduardo, me mandou uma listagem dos aprovados do concurso para fuzileiro naval, para soldado fuzileiro naval. E aí, eu abri a listagem e adivinha de quem? O nome de quem estava lá? Pois é, o meu nome estava lá. Só que aí eu abri a listagem e eu não acreditava, tipo, eu fui lá e falei assim pra minha amiga, essa listagem é dos reprovados? Aí ela falou que não era, só que eu não tava acreditando. Eu tava tipo assim, gente, só pode ser dos reprovados, porque não faz sentido ter passado.
valeu, eu não tava nem estudando direito, eu nem estudei, né? Então não faz sentido nenhum eu ter passado. E até que lançaram no grupo do projeto também, graças ao bom Deus, eu não tinha saído do grupo do projeto, eu tava no grupo do projeto. E eu até tinha pensado em sair dele, tá? Porque eu fiz a prova e eu parei de ir pro projeto, porque eu tinha feito a prova já e era só isso que eu ia, só essa prova que eu ia fazer. Mas aí eu não saí do grupo do projeto, Deus botou a mão na minha consciência. E eu não saí do grupo e lá no grupo mudaram a listagem de aprovados. E aí lá também tava com o meu nome, aprovados da turma 1. E aí eu fiquei assim, cara, como que eu passei? E aí eu contei pra minha mãe e ela falou assim, tia, isso não foi mérito nenhum seu. E eu tenho consciência, eu tenho plena consciência que não foi mérito nenhum meu. Porque pelo meu intelecto, eu posso até falar, eu não tô falando que eu sou burra, porque eu sei que se eu tivesse estudado, eu também teria passado. Eu teria conseguido fazer a prova, na verdade. Mas a questão é que eu não tenho mérito porque eu não estudei, sabe? Eu não fiz igual teve pessoas que, caraca, viraram dias estudando. Gente, eu não fiz nada disso. Nada disso, eu só chutei tudo. E mesmo assim eu passei. E aí eu falei assim, cara, que loucura. Eu passei. E eu não tava acreditando, assim, né, até ter o dia da entrega do QBS, que era o questionário simplificado, o questionário biográfico simplificado. E aí eu fui entregar o QBS e eu falei assim, cara, eu passei mesmo, tipo, não é caô. E aí depois eu comecei a correr, aí um mês antes da data eu comecei a treinar natação, e aí eu comecei a me exercitar, né, pra poder tentar passar pra TAF, porque a parte do intelecto foi Deus. Mas a minha parte eu também tinha que fazer, né? Que era me exercitar e também tinha a inspeção de saúde. E aí teve o dia da inspeção de saúde. E aí eu fui fazer a inspeção de saúde. E eu não passei na inspeção de saúde. Porque faltou documento. Um dos exames já tinha passado da validade, faltava relatório médico, eu descobri que eu precisava usar óculos. Então assim, eu falei assim, caraca, foi pro beleléu. Foi pro beleléu, tudo foi pro beleléu, tô reprovado. Só que aí eu tinha a possibilidade de conseguir um recurso. Só que pra conseguir um recurso, você tem que ir no Cefam. Porque a gente faz a inspeção de saúde na HCM, que é o Hospital Central da Marinha. E aí você depois vai pro Cefam resolver as paradas documentais. E aí, assim que eu fui reprovada, a médica falou assim pra mim, olha, vai direto na Cefam, porque lá você já marca logo o dia pra você voltar, se eles te derem um recurso. Ela fez questão de deixar claro que era eles que decidiam se queriam dar o recurso ou não. Se eles quiserem te dar o recurso e tal. E aí eu já saí de lá meio apreensiva, porque eu esqueci de falar, mas como eu tinha passado no projeto acho que eu fiquei um mês no projeto, acredito que tenha sido menos, mas durante os dias que eu fiquei no projeto, eles souberam que eu tinha passado, então eles me botaram em um grupo de aprovados, e a maioria dos aprovados do grupo foram primeiro do que eu. Então eu pegava os bisus tudo deles. E uma das coisas que eles falavam, graças a Deus pelo esse grupo, inclusive, que eles me ajudaram muito, mesmo sem saber, eles me ajudaram bastante. E falaram muito nesse grupo, o pessoal que já tinha ido, que tinha muita dificuldade de falar com o Cefam. Por ligação, por e-mail, eles não respondiam. E tinha muita dificuldade. Então, tipo assim, eu achei até melhor, né? Conseguir ir direto. E aí eu fui direto na Cefam. E quando eu cheguei lá, o sargento falou pra mim que meu nome não tinha caído ainda pra eles, não tinha chegado pra eles na listagem. Ele até fez questão de verificar pra mim. Ele foi muito prestativo. E ele falou que não tava lá o meu nome e ele falou que era pra mim ligar. E aquilo me entristeceu. Eu não vou falar que não me entristeceu, porque mesmo que antes eu não queria seguir carreira militar, eu não tinha ideia nenhuma, eu não tinha noção do que era uma carreira militar. Então que você pode falar assim pra mim, eu vou fazer a ESA, eu vou fazer a EAN. Eu não vou nem saber te falar de qual força é a ESA e a EAN. Eu acho que a ESA é Força Aérea, eu acho. Então, tipo assim, eu não tinha vontade, mas eu tava começando, tipo assim, pô, mas se Deus quer que eu faça isso, então eu vou me empenhar, eu vou fazer a minha parte.
E aí, quando eu voltei para casa, e nesse dia também ocorreu um milagre. Todo o meu percurso para esse curso foi puramente milagre, gente. Nesse dia, o meu pai foi comigo para a HCM, porque eu nunca tinha ido lá, era na Central, na Praça Mauá, próximo do Museu do Amanhã. Eu nunca tinha ido lá sozinha, então meu pai achou melhor ir comigo e não tinha dinheiro de passagem suficiente para nós dois. A gente teve que catar moeda, ficou eu e ele 5 horas da manhã procurando moeda, porque a gente ficou com medo de se atrasar. Eu ainda tinha visto o horário errado, eu achei que eu era às 8 horas e eu era às 9, então a gente esperou umas 2 horas lá, que a gente chegou muito cedo. Na verdade, a gente chegou um horário que seria bom se eu tivesse sido programada para as 8, só que eu fui programada para as 9, então a gente esperou mais. Enfim, e aí é que eu começou a me entristecer já, e meu pai também já tava ficando meio triste. E aí, eu até tinha ligado pra minha mãe, assim que eu saí da HCM, eu liguei pra minha mãe, pra gente resolver como é que ia fazer pra poder conseguir ir pra ser fã. E ela falou, não, Diego, Deus sabe de todas as coisas, isso, aquilo, outro. E dentro de mim eu tava querendo ficar triste, mas eu falava assim pra mim, não, Deus sabe de todas as coisas. Se ele quiser que eu entre, eu vou entrar. Se ele não quiser que eu entre, ele vai ter alguma outra coisa pra mim. Ele sabe do meu futuro, ele sabe de onde eu tenho que estar. Então, eu fui trazendo palavras pra mim mesma, eu fui falando pra mim mesma que Deus sabia de todas as coisas. Quando a gente tem esperança, a gente tem que sempre olhar para o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Então, eu sempre olhava para o foco da minha esperança. E aí eu fui resolver, porque uma das coisas que tinham me impedido de estar apta, né, pra ingressar na Marinha, tinha sido o meu dente, que eu tinha começado um tratamento de canal, só que eu tava de curativo porque eu não tinha conseguido terminar o canal. E isso não podia, eu não podia estar assim. Eu tinha que voltar lá com o dente restaurado. Eu fui fazer a inspeção de saúde numa quarta-feira, e aí ele falou pra mim, o sargento pediu pra me ligar de novo numa segunda. Eu liguei pra eles numa segunda-feira, meu nome ainda não estava na listagem. E aí eu continuei tentando, só que eu também estava meio desanimada já. Só que sempre trazendo a luz o que me dava esperança, da minha parte continuei fazendo. E aí eu fui lá e liguei pela segunda vez, na segunda vez não teve, ninguém me atendeu. E na terceira vez eu consegui ser atendida. Eu lembro que quando eles me atenderam, eles pediram pra mim ir pra lá numa quarta-feira. E eu tinha que fazer uma verificação de documentos, que ia ter mais uma etapa eliminatória, que era a verificação de documentos, e ia ser na sexta-feira. E aí eu falei assim, pô, eu posso ir na sexta-feira e tal, porque eu já vou estar aí. Aí eles falaram que o ideal seria vir na quarta-feira, que foi quando eu fui. E aí eu fui, consegui marcar o meu recurso no HCM, e aí eu marquei o meu recurso para dia 21 de novembro. E aí depois eu fui, entreguei os meus documentos, e a partir desse momento eu comecei a fazer questão de falar quem tinha me levado até ali, porque eu tinha percebido que eu não estava falando, eu tinha percebido, minha mãe me fez perceber, na verdade, que eu não estava falando o que tinha me levado ali, quem tinha me levado até ali. Eu não tinha percebido que eu não falava, tipo, quando eu falava assim, você sempre quis seguir carreira militar? A única coisa que eu falava era não, nunca. Eu não falava que quem estava me enviando ali era Deus, sabe? E então eu comecei a falar, tanto que na verificação de documentos eu falei que quem tinha me levado até ali era Deus. E aí na semana seguinte não, acho que foi no mês seguinte, teve a TAF. E aí chegou a TAF de corrida, eu passei. E aí chegou o dia da abdominal e flexão, eu passei na abdominal, mas eu reprovei na flexão. Só que eu consegui pegar recurso, então eu reprovei na flexão, mas eu pude refazer. E aí depois chegou na sexta-feira, o dia que eu tava assim, eu tava mais confiante, digamos assim, porque era o que eu tava correndo em casa, eu tava fazendo a minha parte. E eu reprovei também na corrida. Só que isso não me desanimou, eu achei isso tão incrível, que mesmo quando eu reprovei na corrida e na flexão, isso não me desanimou, porque eu continuei tendo fé, eu continuei tendo esperança do porquê que eu estava ali. E
também porque, tipo, eu tinha recurso. Não era uma porta fechada, sabe? Era uma porta entreaberta. Eu ainda podia esticar os meus braços e abrir a porta. Claro, com a força que Cristo me dava, né? E então, eu não desisti, eu continuei tendo esperança em Deus. E aí chegou o dia do recurso da flexão, que foi ontem. E ontem eu refiz a flexão e eu consegui passar na flexão, que era o que estava sendo mais pesaroso para mim, era o que estava sendo mais difícil, porque eu não tinha força no braço. Agora, olha, tô tendo até, não dá pra ver no vídeo, mas agora o meu tríceps está até mais desenhado. E semana que vem eu vou refazer a corrida e vou refazer a inspeção de saúde, entregar os documentos que faltaram. O que eu quero dizer com tudo isso é que o meu testemunho ainda não acabou. Eu sei que eu vou passar e eu sei que eu vou voltar aqui para falar para vocês que eu passei, porque Deus já me deu a palavra de quando eu passar. Deus já me deu qual vai ser o versículo do meu testemunho, que eu falei na igreja, eu preguei, acho que mês passado, no domingo de manhã, e eu falei sobre Deus ser bom, independente do resultado, né, da ocasião. E eu não falei sobre tudo que eu falei nesse vídeo, só que eu falei que eu tava passando, né, por essas etapas eliminatórias. Isso foi antes das TAFs, tá? Isso foi literalmente no domingo antes da TAF. No mês passado isso. E aí, eu falei que se Deus me fizesse entrar, eu ia dar testemunho. E se Deus não me fizesse entrar, eu ia dar testemunho, porque Ele continuaria sendo bom. E eu ainda tava assim, sabe? Se Deus quiser, eu vou entrar. Se Deus não quiser, eu não vou entrar. Continuo com a minha esperança nele. E é muito bom ter a certeza em quem você tem esperança. Porque aí não é uma coisa pesarosa, sabe? Não é difícil pra você esperar. E isso é esperança, sabe? É você esperar sem saber o que você está esperando. Eu não sabia que eu ia estar aqui no início do ano, você podia me perguntar. E a última coisa, nem a última, eu nem ia falar pra você sobre carreira militar, porque, como eu já falei, esse nunca nem passou pela minha cabeça. Mas agora eu tenho a certeza de que ano que vem eu vou estar em direção nas Forças Armadas. E eu tenho a certeza disso por conta de tudo que Deus tem feito, sabe? Talvez em outros vídeos eu conte, eu sei que em um dos vídeos eu vou dar o testemunho de ontem, que ontem aconteceu uma situação muito interessante comigo, e eu tentando falar isso em outro vídeo porque esse já tá grande, mas, assim, eu tenho a certeza que eu vou entrar, até porque ontem, depois que eu passei, eu fui dormir porque foi um dia cansativo, porque eu não fiz só a TAF, eu tive que pegar exame, já que semana que vem eu vou refazer a inspeção de saúde. Então, assim, foi um dia cansativo. E aí eu consegui tirar um cochilo depois, de noite já, eu consegui tirar um cochilo, só que aí eu acordei. E eu não tava conseguindo voltar a dormir porque eu tava lembrando toda hora da pregação que eu tinha feito em janeiro. E lembrando exatamente dessas palavras da esperança. E eu sempre falava que eu ia dar um testemunho, como eu já disse, só que ontem eu soube que eu vou dar o meu testemunho, dizendo que eu vou entrar, que eu estarei lá dentro, e eu ainda vou ter um versículo, porque Deus me deu um versículo que eu vou falar. Deus me deu um versículo base. E é incrível porque eu acabei de lembrar que eu tinha pedido para Deus um versículo base para ter certeza que era isso que Ele queria que eu fizesse, que era isso que Ele queria que eu... Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse. Uma esperança que não se perde. A minha esperança não está perdida. Mesmo que eu ainda vá passar por etapas eliminatórias, que no caso é a segunda, o recurso da corrida, que é TAF, e o recurso da inspeção de saúde, eu tenho a certeza de que Deus já abriu as portas para mim e que Deus já está trabalhando, porque eu sei que eu tenho que estar lá dentro. Aí você pode me perguntar assim, Jennifer, mas para que você tem que estar lá dentro? Não sei. Eu só sei que essa é a primeira turma feminina no Corpo de Fuzileiros Navais e é a primeira turma a entrar. Então, vamos ver o que Deus vai fazer. Beijo e tchau!